Boa tarde, tripulantes. Estamos aqui com mais duas pessoas, dois personagens da arte. Estou muito feliz em recebê-los aqui na Marte. E nós vamos tratar agora sobre ativismo pode estar em qualquer lugar, com Carol Brito e Julian Santos. Carol Brito, ela é paraibana, pós-graduanda em História e Cultura Afro-Brasileira. Tem MBA em Produção de Conteúdo para Mídias Digitais e é bacharel em Arte e Mídia pela UFCG. Ela é ativista, produtora cultural, pesquisadora e empreendedora. E é diretora e idealizadora do projeto Enegrecida. É líder apoiada no programa Marielle Franco, do Fundo Baobá. Atua na militância dentro e fora do meio digital, facilitando atividades como palestras e oficinas da temática. Carol, obrigada por embarcar com a gente na Marte. Prazer é todo meu, galera. Boa tarde. Julian Santos é músico, ativista, diretor em arte e mídia pela UFCG, pesquisador na área de gênero e sexualidade. É compositor, produtor, roteirista e diretor do seu primeiro EP audiovisual, Trans Revolução, lançado em agosto de 2019, de forma independente. Olá, Júlia, seja bem-vindo à plataforma Marte. Obrigado, gente. Boa tarde, todo mundo. Olá, pessoal. A internet da Renata caiu um pouco. Vamos continuar aqui essa conversa, né, da gente. O Julian e a Carol, os dois fazem ativismo, né? Cada um com seu meio, né? E eles até compartilham, né, de algumas mídias que usam como audiovisual, a literatura. Eu vou pedir para cada um falar um pouco, né, desse projeto que vocês fazem, né? Carol, fala um pouco do projeto Enegrecida, como surgiu. O Enegrecida ele nasceu como meu trabalho de conclusão de curso em arte e mídia. Para quem não sabe, a gente, além de desenvolver uma pesquisa, a gente também desenvolve produtos midiáticos para poder concluir o curso de arte e mídia. E eu queria fazer, ao final do curso, um trabalho que falasse por mim. Eu cheguei no TCC com uma outra ideia, mas aí, por orientação do meu orientador da época, ele me sugeriu que eu procurasse algo que fosse mais a minha cara e que eu tivesse mais domínio. Na época, eu estava lendo um livro sobre poemas negros que pouco se falava sobre mulheres negras. E aí eu comecei a questionar como é que estava o meu consumo de arte em relação a artistas pretos, né? Como estava o meu consumo da literatura, da fotografia, do cinema, da música. Comecei a perceber que eu vivia e bebia muito referência artística branquecida, né? Ainda tendo muitas referências de pessoas brancas como artistas, como artivistas, produtores, escritores. Isso começou a me incomodar bastante, porque eu fui percebendo, era algo que já era muito óbvio, mas que muitas vezes eu não prestava atenção. E mesmo vindo de um curso de artes, pouco se falava sobre a questão racial. E aí eu me peguei num posicionamento que eu não tinha referências para escrever sobre aquilo que eu queria fazer, né? O orientador da época, ele é um homem branco, gênero, hétero e evangélico, e ele não tinha nenhum vínculo com a minha temática de estudo. Ele fez, Carol, eu vou orientar você quanto acadêmico, mas na temática você vai ter que se garantir. E eu não tinha como eu me garantir numa temática que eu tinha a experiência de vida, mas que eu não tinha base bibliográfica para isso. Então eu comecei a viver uma rotina de estudo intensa demais. Hoje em dia eu já tenho, né, uma experiência de referências bibliográficas muito mais enegrecidas, né, como é o nome do projeto, porque veio dessa inquietação desse primeiro momento. Então, eu fui tendo que procurar pesquisadores e intelectuais que falassem sobre a temática, mas principalmente tentando consumir mais de conteúdo de pessoas pretas. Foi aí que nasceu o Enegrecida, quanto projeto. Eu não queria fazer algo que ficasse só para o curso, né, que fosse gavetado novamente, algo que falasse por essa sociedade. E a partir daí eu comecei a circular palestras com
artistas, oficinas, e fui fazendo do Enegrecida algo que pudesse se encaminhar mesmo. Hoje, minha criança faz 3 anos, né? Faz 3 anos que eu estou com Enegrecida agora nesse ano. E eu entendo que são os primeiros passos que a gente ainda está dando, que vocês ainda vão escutar muito sobre Enegrecida e que a gente ainda vai alcançar outros ramos, outros rumos. Porque eu comecei com esse mix de linguagem, né? O projeto ele tem literatura, ele tem dança, ele tem o audiovisual, ele tem a fotografia. Eu queria trazer mídias que elas fossem dependentes, mas que juntas elas fortaleciam a mensagem. Eu acho que eu brinco com o pessoal dizendo que o Enegrecida ele é meu grande trabalho de Vistiana. Eu consegui articular todas as mídias, todas as artes para que elas convergessem, mas que elas também tivessem autonomia, serem separadas. E hoje eu quero voltar a produzir mais temáticas, outro repertório, já tenho outros. Essa fala inicial, mas para vocês ficarem um pouco mais familiarizados com o projeto. E ainda está, né, como eu falei, está com 3 anos de atuação. Não é ainda a atuação que eu pretendo, porque eu quero viver só do projeto do Enegrecida, sabe? Daqui a um tempo eu vou fazer isso. Pô, 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 pô. Maravilhosa. Então, é isso. Também sou ex-aluno de arte e mídia, né? E o meu projeto Transevolução também com essa de A TCC, palavra né? é sua, Julia. Obrigado, Li. Meu projeto também surge a partir do meu TCC e a estimação com o meu projeto ela é muito interessante porque quando eu entrei em arte e mídia eu entrei em aparência. Então, assim, depois do terceiro período, mais ou menos, eu comecei minha transição. Aí eu tranquei o curso, fui morar em São Paulo. Lá em São Paulo foi que meu curso fez sentido na minha cabeça. Porque, tipo assim, antes eu estudava, eu sempre gostei de arte e mídia, eu sempre fui das artes, mas eu não tinha me encontrado ainda em arte e mídia. Aí, quando eu fiz essa transição, que eu fui para São Paulo, eu comecei a sofrer a transfobia, eu já tinha sofrido, né, constantemente pelo machismo, lesbofobia, porque as pessoas me liam, a sociedade me lia como uma mulher branca e lésbica. Então, eu nunca tinha sofrido a transfobia de fato. Então, quando eu comecei a minha transição, foi uma coisa muito louca, porque aí eu vi o quanto era pesado. Antes de eu ter uma passabilidade assim, das pessoas me olharem na rua e não me reconhecerem enquanto trans, antes disso, eu passei por esse processo de não identificação e foi muito louco, porque aí eu sofri na pele, que é tipo, todo mundo da rua tá olhando pra mim, e assim, receber piada e sofrer muito preconceito onde eu chegar. E assim, eu fiquei me perguntando o que é que eu poderia fazer para mudar aquilo, sabe? E aí teve um dia que eu peguei o meu violão e comecei a cantar, e eu coloquei a minha emoção assim toda pra fora nessa música. E aí eu, sabe, dei um estalo. E eu, poxa, velho, eu tenho um curso de arte e mídia lá me esperando, eu posso usar essas ferramentas para mudar a sociedade em que eu vivo, porque eu não quero mais passar por isso, nem quero que outras pessoas passem por isso. Então, eu voltei para o curso de arte e mídia, reabri o meu curso e já outra direção, assim, eu já sabia o que eu tinha que fazer, entendeu? Dei de tudo um pouco com essa intenção, a intenção de funcionar ferramentas para um ativismo mesmo. E aí eu comecei as minhas composições para o meu EP Transevolução, que eu dividi, ele foi escrito todo a partir das minhas momentos trans. Então eu dividi o meu EP em 3 fases. A primeira fase, a partir da minha vivência como homem trans, certo? Então eu dividi a primeira fase infância, onde abordo o termo a identidade de gênero. E aí eu faço uma crítica à ideologia de gênero, que é o termo que os conservadores religiosos colocaram para mostrar a pesquisa de gênero, né? E aí eu passei para a fase da adolescência, onde eu falo da sexualidade, e a fase adulta, onde eu trago uma transevolução aí, que é onde eu entendo que, na verdade, o corpo ele não está errado, o problema está na mente das pessoas. Preparo para me entender enquanto identidade para além do meu corpo. E aí eu fiz isso, eu peguei algumas coisas, situações que aconteceram na minha vida,
transformei em letra, escrevi o roteiro, porque foi um EP audiovisual, porque a intenção era fazer tudo que eu soubesse ou que eu gostasse muito de fazer. Muito escrever, eu gosto muito de cantar, de dançar, de dirigir, atuar também. E aí eu acabei fazendo tudo isso no meu EP. Então eu escrevi o roteiro, essa ideia também, onde eu, por exemplo, tenho um clipe que é da fase da adolescência, que é o aborda a sexualidade, que é a música Corpo versus Mente. O clipe eu faço justamente na escola onde eu dei a maior parte da minha vida, onde eu sofri na própria sala de aula em que eu gravo o clipe. E assim, trata justamente disso, dessa. É como se eu estivesse gritando mesmo, assim, para as pessoas assim, que eu vivi e que eu vivo. Acabou que assim, a primeira fase que eu abordei identidade de gênero, eu fiz também na escola e eu trouxe o tema binarismo de gênero com como resposta mesmo ao prefeito da época, Romero, dado a ideologia de gênero aqui para a cidade de Campina Grande. E aí eu trago literalmente para a sala de aula o debate de identidade de gênero, quando eu falo sobre binarismo e trago uma solução, né, que seria a inclusão de pessoas de gêneros e sexualidades diferentes. E por último, na Transrevolução, eu fui pessoalmente para a Parada do Orgulho LGBTQIA+, de São Paulo, do Orgulho Trans, e filmei com o celular mesmo. E para mim, Transrevolução é isso, né? Eu não tinha como falar sobre Transrevolução e ser só eu aparecendo. Não, eu queria mostrar, na verdade, tudo da evolução. É você estar vivo, é você estar feliz com quem você é. O que eles mais colocam é que, assim, a gente está errado, a gente é doente mental, a gente que está fora do que deveria ser certo. Assim, eu trago nossa felicidade de sermos quem somos, entende? Então, foi basicamente isso que eu trouxe no meu EP e eu sigo com ele. Eu já fiz algumas apresentações, tanto online quanto presencialmente, antes da pandemia, tocando voz e violão, ou formato de banda também, mas sempre mesclando poesia para trazer essa mensagem mesmo, uma mensagem que é bem subjetiva, mas que acaba abrangendo e tocando várias pessoas que se identificam. Carol também trabalha com audiovisual? Alguma literatura? Eu, eu fui megalomaníaca com Enegrecida mesmo. Não tenho nem como mentir que não foi algo diferente Muito disso, bem. porque o Enegrecida, ele tem o poema que foi feito para o projeto. O poema ele ia ser escrito por mim, mas por estar nesse conflito de pensar academicamente, pensar de forma lúdica, né, e coordenar toda uma produção, eu acabei passando para uma pessoa que eu confiava, na verdade, na época era uma pessoa próxima, que é a Andresa. É muito louca essa questão que Ju traz também quando ele fala do processo dele, porque assim, a gente está fazendo o nosso, trazendo as nossas experiências, mas a questão de ter uma arte que tem a militância vinculada, ela acaba respaldando em outras experiências de outras pessoas. A gente está refletindo ali uma experiência de um coletivo, a partir de experiências. A gente começa a perceber, por exemplo, quando eu comecei a fazer minha pesquisa, fui conversar com a Andresa para a gente construir o poema, muitas das experiências que eu achei que eram minhas, era dela também. Tem desse processo de opressão dessa sociedade, né? E aí a gente construiu o poema. Do poema, eu fiz um vídeo, que é um vídeo que ele passa por esse processo de enegrecimento, né? Que eu chamo. Assim, você passar por uma situação de racismo, entender que aquilo foi um racismo, foi uma opressão, passa por um processo de discussão pessoal para depois você se aceitar nessa identidade. Isso acontece em várias das opressões das minorias, assim. Muitas vezes a gente não se entende como sujeito dentro dessa realidade, até a gente passar por alguma situação que mostra que, independente mesmo da gente saber que a gente tem as outras apontam. E aí esse vídeo ele vem com essa crescente. E tem um ensaio fotográfico também feito com 12 mulheres de diferentes tonalidades de pele, diferentes fibras de cabelo,
diferentes personalidades, era para trazer justamente essa diversidade, tirar a ideia, né, de que negro é só a pessoa retinta, e aí as pessoas de pele mais clara ficam nesse não lugar, branco demais para ser preto, preto demais para ser branco. E eu trouxe essa ideia de colorismo para dentro do meu projeto. Então, o meu projeto ele tem dança, ele tem literatura, tem maquiagem e figurino também. Eu acho que se eu não fizesse tudo isso, eu não ia ficar satisfeita. E hoje em dia eu sou muito satisfeita com essa produção. E a partir disso eu fui começando a conhecer outros artistas, outros ativistas pretos dessas tantas áreas, né, da literatura, da fotografia, do audiovisual. Não produzi novos materiais, mas eu comecei um outro papel, que é o papel de arte educadora. Então, foi nesse momento que eu comecei, né, as oficinas, as palestras, as atividades formativas, e me entendendo também enquanto artivista. Eu sempre, acho que eu e Renata, que são pessoas próximas a mim, devem lembrar que assim, até nos ensaios do Let's Go, quando a gente fazia parte do grupo junto, não tinha quem fizesse eu dançar se não fosse numa roda de freestyle, porque eu achava que eu não pertencia àquele lugar. E essa ideia do não pertencimento, essa síndrome do impostor, ela retrata também dessas opressões. E aí eu acho que hoje em dia meu vínculo maior é com o audiovisual. Estou num processo de autonomia, de comprar equipamento, dar um pouco mais dessa para que eu possa fazer materiais. Muitas vezes eu não fiz por falta de domínio técnico. Então, eu me via sempre como essa pessoa criativa, essa pessoa que pensa, essa pessoa que coordena, essa pessoa que faz executar, mas que não sabe o domínio técnico. Então, essas foram alguns desses processos de me entender quanto artista, pessoa que pode produzir material. E é muito louco, assim, ver isso, porque o artista, ele realmente está em todo lugar, né? Quando nem tá, que nem é o título da nossa conversa hoje. Eu vim de uma ação hoje, eu estou muito excitada porque a gente fez uma ação hoje na minha cidade, aqui em Campo Grande, que é uma ação intitulada Vidas Negras Importam Todos os Dias. E a quantidade de artistas, várias linguagens que a gente consegue juntar ali, é só a prova de que realmente o ativismo está em todos os lugares. Todos esses lugares, de todas essas linguagens, eu quero beber um pouco de cada, dentro das minhas possibilidades, para que possa ter uma multiplicidade de pautas e de linguagens e que elas se. E assim, é louco, né? Porque o ativismo, acho que agora ele está cada vez mais necessário, né? Necessário que todos os espaços que possam comunicar estejam sendo usados para mudar a realidade que a gente vive. Assim, não dá mais para a gente fazer música só por fazer. Eu não consigo mais ter essa consciência. Ou eu faço música, transformar alguma coisa, nem que seja eu mesmo, ou eu não vou fazer aquela música. Assim, eu lembro que assim que Damares falou aquela frase feliz, eu tinha acabado de lançar o meu EP, acabado de terminar ele assim. E é louco que quando a gente vive numa bolha, principalmente numa bolha de redes sociais, a gente acha que o mundo é perfeito, né? Eu sigo pessoas maravilhosas, entendeu? Aí todo mundo posta umas coisas bem lindas. Aí eu fico, ai, como o mundo tá evoluindo. Cara, tem gente até usando linguagem neutra. Aí de repente eu saio da bolha e eu vejo que não é bem assim. Tem gente que pensa completamente contrário de mim. Então, quando eu fiz o meu EP, eu sabia que, obviamente, a sociedade precisava ser mudada, mas eu não sabia estava tão difícil. Quando a Damares falou aquela frase de meninos vestem azul e meninas vestem rosa, eu tinha acabado de fazer Meninas e Meninos. Fala justamente sobre isso. O refrão, por exemplo, é Blue for boys and pink for girls. Could not be go to hell. É meninos vestem azul e meninas vestem rosa e quem desobedecer vai para o inferno. Que é justamente trazendo esse lado religioso. E ela usou da religião para ditar isso. E quando eu vi ela falando aquela frase, nossa, eu me arrepiei. Foi cabeça. Meu coração começou. E aí, tipo, nunca tinha feito tanto sentido
saí exatamente naquela época, depois daquela frase, e parecia até que eu tava, né, esperando. Mas estava, não imaginei que ia ser tanto. E aí eu vi o quanto era mais necessário, assim, sabe? Se eu achava que era necessário, é agora que eu acho mesmo. Quando eu me coloco para ocupar, para falar o que eu falo, eu percebo que muita gente sequer ouviu falar naquilo que eu tô falando. Muita gente sequer ouviu falar que um homem trans existe. Ou que um homem trans ele pode amar o seu corpo do jeito que ele é. Ou enfim. E assim, eu vejo na cidade. E aí, por exemplo, eu como morador de Campina Grande, como eu falei para vocês, uma das músicas foi bem em relação à ideologia de gênero. Hoje de gênero colocado aqui na cidade de Campina Grande. Depois dessa lei, o prefeito ele colocou aquela outra lei lá que proíbe o uso do banheiro a partir da sua identificação com o gênero. Ou seja, você usar o banheiro a partir do seu órgão sexual. E assim, com princípios religiosos. Sabe? Ele fala isso, ele é religioso. Então, num país que deveria ser laico. Então, são tomadas decisões a partir de preconceito religioso da vida de pessoas que matam. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans. Então, assim, eu me pergunto, poxa, não dá para falar sobre outra coisa. Não dá para falar sobre outra coisa. Se for necessário falar sobre isso. Então as pessoas até me perguntam, Juliana, mas e aí, tu vai fazer outra coisa? Tu vai lançar outro álbum? Eu falo, até vou, um dia. Eu vou lançar outro álbum e que fale outra coisa. Talvez lance outro álbum falando da mesma coisa. Porque enquanto tiver que falar sobre essa coisa, eu vou ter que estar falando sobre essa coisa. Então, assim, eu tentei aproveitar todas essas ferramentas, inclusive no próprio clipe eu trago informações assim que é para a galera conseguir assistir e ter alguma ideia do que é aquilo, de como funciona a minha cabeça. E assim, no momento que a gente está vivendo, quanto mais fácil a gente usar, melhor. Eu fiquei bem feliz, estava preenchendo o edital agora, o edital blank. E esse que eu tô falando é o da Paraíba. Eu tava preenchendo lá e eu não vou mentir pra vocês. Antes de começar a preencher, eu tava meio receoso de colocar do que era o meu projeto. Porque eu fiquei pensando, se uma pessoa transfobe isso daqui, ela não vai passar o meu projeto nunca. Mas eu fiquei surpreso e muito feliz que quando eu comecei a preencher o projeto, a primeira coisa do projeto era perguntando não é, interação não. O que tem a ver o meu projeto? O que é que eu posso fazer? O que é que eu faço no meu projeto que tem a ver com alguma pauta levantada hoje como racismo, como a questão de gênero, com as questões da sexualidade. Então eu fiquei muito feliz de ver aquilo. Tipo, poxa, não só vai tipo, passar, quanto eles estão usando como critério de escolha. E eu acho que isso é importante. Quando eu falo que hoje não dá pra gente estar falando sobre qualquer coisa, pode até falar sobre qualquer coisa, desde que você fale também dessa coisa que é necessário falar. Então, se não for, por exemplo, para ocupar o espaço dela enquanto negra, enquanto artista, tá? O privilégio que ela tem de estar ocupando aquele espaço dentro, coisas que muitas pessoas não podem ocupar. Da mesma forma, nada vai fazer sentido. A gente não vai realmente para frente, né? É até um apelo que eu peço a todos os artistas e artistas, pessoas que em mídia, produzem comunicação, que estejam assistindo, procurem ocupar o espaço de vocês também para fazer essa diferença. Porque a gente acha que não faz diferença, mas faz muita diferença. Se você começar mesmo e se mudar a partir daquilo que você está fazendo, já é uma diferença que você faz. Deixar, eu fico falando. Ó. Eu queria fazer uma contribuição na fala de Renata, dar o alinhamento. Algumas coisas que traz são muito importantes. Primeiro é a questão de que a gente quer não precisar resistir mais, não precisar lutar mais. A gente quer viver em paz, assim, a gente quer respirar tranquilo, mas enquanto isso não acontece, a gente tem que viver nesse processo de luta, resistência diária. Isso que tu falou, né, no final dessa questão de ocupar o espaço, a gente tem dois pontos muito importantes, que é o processo de aceitação pessoal. Você vai construir essa imagem de que você realmente pode ocupar todos os espaços, e também a questão da representatividade. E a representatividade, para mim, ela não só é necessária, como ela é urgente
Mas, para além disso, só ela não basta. Porque a representatividade não é só ter uma pessoa fria de uma parcela da sociedade oprimida ocupando espaço. É viabilizar que as pessoas da minoria, as pessoas que sofrem, elas sejam também detentores de poder. Então, a gente quer que essas pessoas elas não só estejam representadas, mas elas também assinem contratos, elas também estejam em diretoria, elas também estejam contratando outras pessoas, deter esse poder que muitas vezes a gente não tem. E através do ativismo a gente vai reivindicando esses espaços. Hoje, no ato lá que a gente fez na Praça da Bandeira aqui em Campina Grande, a gente tinha uma parcela grande de poetas marginais da Batalha do Pedregal e de outras batalhas, reivindicando esses espaços, reivindicando a ação da polícia com essas pessoas. Mas seria tão representativo ter esses meninos que têm uma outra experiência de vida, falando sobre as próprias realidades, protagonizando suas vozes. Então, o ativismo é isso, é a gente se entender como a gente pode ser um sujeito numa sociedade que nos oprime. Como a gente vai se tornar sujeito numa sociedade que diz que a gente não é isso. Então, a gente vai utilizando das nossas formas de criar, das nossas vozes e de outras ferramentas para poder fortalecer essa identidade que não só a gente existe, como a gente também produz arte, como a gente também é intelectual, como a gente também é tudo isso e muito mais dentro de uma sociedade que diz que a gente não é nada. Então, é muito forte esse processo do ativismo a partir do protagonismo dessas vozes que durante muito tempo foram caladas e que ainda tentam ser silenciadas, né? E a gente é muito resistência até nisso também, né? Porque a gente vem em um curso onde as pessoas são brancas, cis, de classe média. Eu busquei uma referência dentro do meu curso e não entrei, por exemplo. Você da mesma forma. E mesmo assim a gente buscou a linha, né? De pesquisa e de ação, né? Quando vocês falam em representatividade, eu me lembro muito de uma situação que o meu filho passou na escola. Eu não tenho lugar de fala para falar sobre os pretos, mas tem o Pietro. E ele chegou da escola chorando, dizendo que o coleguinha tinha chamado ele de roxo. E grande a minha surpresa quando ele respondeu ao coleguinha que ele não era roxo, ele era marrom, da cor de chocolate, que era muito bonito. E são projetos como os de vocês que despertam essas coisas, essa representatividade nessa minoria. Eu tive que apresentar a eles alguns campeões atletas para eles se identificar mais, alguns super-heróis da cor, para eles se identificar mais. Então é muito importante essa questão, sim, de representatividade. Chegou uma pergunta aqui da galerinha, perguntando, falando sobre como foi na universidade para vocês essa questão de preconceito, se vocês sentiram algum tipo de preconceito, se foi fácil. Então, eu senti, sim, um distanciamento das pessoas. Tipo, não só o distanciamento de alunos que frequentavam a mesma sala que eu também fiquei desblocado, né? Não foi a mesma turma, mas eu percebi um distanciamento de algumas pessoas após a minha transição. E a relação também do meu nome social não ter sido citado por muito. Assim, eu ia assinar a lista de presença, de registro na lista de presença, mesmo eu tendo ganhado um processo na UFCG, onde era permitido eu usar o meu nome social no âmbito da universidade. Menos em papéis burocráticos. Aí o que acontecia? Os professores imprimiam a chamada na internet lá e saía o meu nome de registro. Então eles estavam aqui chamando e de repente soltava. Aí era uma mistura muito grande de nervosismo, com raiva, com muitas coisas, sabe? E muito desrespeitado. E assim, consegue estudar depois de uma porrada dessa, né? Então, eu sofri bastante em relação a isso. Até que veio o meu professor, lindo e maravilhoso, meu orientador, João, me emocionou assim na sala de aula. Ele trouxe uma lista alterada, inclusive com o nome de todo mundo da sala de aula. Quem era, por exemplo, Pedro virou
Pietra, um exemplo. E assim, ele trouxe como um ato mesmo, assim, na surpresa, trouxe para as pessoas assinarem, e ele fez uma explicação que quanto era importante a gente ser respeitado na sala de aula, em qualquer lugar, e o quanto eu poderia estar passando por constrangimento por causa disso, por não ser respeitado. E ele, realmente, ele explicou, né, que não era as pessoas não sentindo o que eu sentia exatamente, mas era para eles terem uma ideia do que era não ser respeitado. E a partir disso, ele passou um tempo fazendo isso na lista e depois colocou meu nome social na época, agora é retificado. E assim, por causa dele, eu consegui permanecer naquele lugar, que é heteronormativo, sabe? E assim, por causa da ação dele, eu consegui permanecer, porque era uma pitada de esperança que eu tinha. Mas o resto, situação que eu até pedia para o professor. Ah, teve uma professora também que uma vez. Fora isso, 5 anos nunca aconteceu. As pessoas elas não respeitavam que eu sou liana. E assim, os professores. E as pessoas da turma sentiam um distanciamento, assim, na hora de fazer trabalho, essas coisas. Segue, bebê. Já no meu caso, com os meus, né, com a minha turma e tal, eu nunca passei por esse processo assim, de forma muito direta, esse preconceito direto, nem de professores, nem de colegas, aconteceu com, mas eu me enxerguei entendendo de forma muito mais explanada, vamos dizer assim, a partir dessa experiência, o que era o racismo estrutural. Quando eu procurava mais dos meus ali, quando eu procurava professores negros que eu não encontrava, quando eu andava pela universidade e a maioria da parte dos alunos eram brancos. Então, e eu já tenho uma veia militante faz um tempo, né? Então, na minha sala, eu era conhecida como Carol do DCE, porque eu, eu ficava reivindicando as coisas, né? Eu mesma, milituda. Aí eu ficava na minha sala reivindicando algumas coisas que muitas vezes as pessoas da minha sala não percebiam. Mas eu também entendo, por exemplo, boa parte da minha sala vem de uma experiência de classe muito diferente da minha. As pessoas ali, elas tinham um poder aquisitivo, experiência, uma experiência financeira, enfim, que eram diferente da minha, embora eu tenha uma estrutura familiar e financeira ok, mas que por vir de um bairro mais de comunidade, de um bairro, né, mais periférico, de andar também nos espaços mais periféricos, eu tinha uma classe de raça muito diferente das pessoas ali dentro. Então, tinham pessoas que estavam ali dentro que conheciam negras ou não entendiam os processos do racismo. E eu agradeço muito, de verdade, a experiência que eu tive na universidade, dar coragem, assumir essa militância a partir dessas experiências. Então, assim, durante os 5 anos de graduação, eu tive uma professora negra, porque a gente não tinha professora mulher, já começa por aí. Então, eu tive uma professora negra que foi num curso de oratória, que era de outro departamento, outro curso, comigo. Quando eu fui, tanto é que quando eu fui fazer meu TCC, não tinha não pudesse me orientar pela temática. Então, isso também é um processo de racismo, de opressão. Né? Você entender que dentro daquele espaço não tem quem que pudesse estudar com você ou que pudesse lhe orientar na temática. Eu não digo isso só em arte e mídia, eu procurei em outros departamentos. E que nos outros departamentos as opressões elas eram ainda mais diretas. Tenho amigas também que tiveram experiências muito tentar estudar e tentar pautar a questão racial dentro da universidade, não tiveram espaço. Então, eu posso não ter sofrido tanto de forma direta, mas isso também é reflexo de um racismo estrutural muito velado. As coisas estão sempre ali na surdina, vão afetando os corpos ao decorrer da sua existência, mas a gente acaba se dando conta só quando a gente tem proximidade com a temática. Isso também é muito problemático, né? É muito ruim, assim, talvez seja até pior em alguns momentos esse racismo velado que aparece como piadinha, que aparece como meritocracia, que aparece como qualquer outra coisa, menos como racismo.
eu, eu acho que Julian já tocou no assunto, mas ele podia continuar falando sobre como é utilizar a poesia para se expressar. Então, eu escrevo poesia desde criança, né? Então, assim, foi o espaço que eu encontrei para colocar quem eu era sem ser julgado. Então, assim, eu escrevia sobre as paixãozinhas, sobre o mundo, e eu sempre me colocava no masculino nessas minhas escritas. Eu sempre fui apaixonado por poesia. E o fato de escrever, né, me colocava, me trazia para assim, que eu podia ser quem eu quisesse. E hoje, continuo fazendo isso, sendo salvo pelas minhas poesias. Eu estou no ápice da, da explosão assim de sentimentos, de raiva, de várias coisas que há, de tristeza, de angústia. Eu escrevo e aquilo me tira um peso muito grande. Aí eu fazendo o que eu amo, né? Que é interpretar, que é. Eu só escrevo a poesia, quanto eu também a interpreto. Estudo o que eu estou falando e eu interpreto ela. Assim, eu tento com isso alcançar o coração do outro. A minha poesia ela passa por dois processos. O primeiro é o, né, da expulsão de dentro de mim, né? A segunda é a introdução no outro. A partir da interpretação que eu faço, eu tento fazer isso. E assim, como eu falei, ela me salva, né? Eu tenho uma relação assim, justamente de salvo por ela. Eu posso até recitar uma bem rápida aqui para vocês, pode ser? Já tive vários nomes e agora é um de ideologia. Sou proibido de entrar nas escolas à noite ou de dia. Algemado, arrentado, condenado, culpado só por este. Enquanto isso, no meu quarto, eu era esganado pelo espelho a refletir. Por isso eu sou quem sou e eu já cansei de ter que dar explicação. Eu sou quem sou, independente da tua compreensão. Brasil, o país que mais mata pessoas trans no mundo. São 179 mortes em um ano. Carol? Fechar as portas, nos virar as costas, não é para ser cogitação. Aceitar e respeitar as diferenças é o primeiro passo para a evolução. É isso. Aí Renata entrou. congelou um pouquinho ali, a gente vai seguindo, né, a conversa. Ju e Carol, obrigada pela participação. Eu queria que vocês fizessem algum comentário final, uma dica para a galera, né? Algum conselho que vocês tenham para o pessoal aí que está começando nesse ativismo. Carol, quer falar primeiro? Pode falar. Bom, galera, acho que eu deixei bem explícito a minha intenção aqui, que é realmente trazer uma busca de mudança, né? E eu peço isso a vocês também, como já havia pedido, tá assistindo a gente agora, que espero que você se sinta tocado também, que se você não faz, comece a fazer, que é fazer uma diferença palpável na sociedade, né? Como eu disse, pode ser até uma diferença que você consiga fazer dentro de você, que é uma desconstrução e ser vivo, firme e forte. E assim, se você puder trazer isso na sua arte, no que você faz em qualquer coisa, seja em qualquer coisa que você faça, não precisa ser arte. Se você puder trazer o atismo para a sua vida, vai ajudar muito, porque a gente precisa de guerreiros e guerreiras e guerreiros. Essa luta contra o preconceito, contra o racismo, contra a transfobia. E assim, seja mais ser transformador. E é mais um pedido mesmo. Assim. Se você fizer, faça com esse sentimento de como a sua vida dependesse disso. Obrigado por estarem aqui hoje. Eu fico muito contemplada com a fala de Ju. Eu acho que todos nós somos agentes modificadores do espaço. Se eu chegar aqui, sei lá, mudar essa caneta de lugar, eu já fiz uma mudança no espaço. Então, imagina só a gente usar de ferramentas para que possa promover mudança. Eu acho que a gente tem que entender que
por sermos todos, né, agentes modificadores de espaço, estamos todos aptos a levantar bandeiras dentro e fora do cyberespaço, seja online ou offline, enfim, pode abraçar uma causa. Mais uma vez, reiterando que assim, não precisa ser preto para lutar contra o racismo, não precisa ser trans para lutar contra a transfobia, e assim as outras tantas minorias e opressões. A gente tem que entender que é uma luta social geral para a gente tornar uma luta mais igualitária. Eu fico muito nesse questionamento de se as pessoas estão realmente interessadas em abrir mão dos privilégios delas para tornar uma sociedade mais igual. Realmente as pessoas estão dispostas para passar por processos em que as suas facilidades elas vão ser retiradas para que a gente possa construir uma sociedade mais igual. E essa ideia do arte viva, ela não é só a ideia da pessoa que faz a execução, é também da pessoa que consome. Então, quanto mais artistas diversos você puder, mais você aumenta o seu repertório, mais você aumenta a possibilidade de desse material, você vai ter essa pessoa agora como uma referência para que outras pessoas dentro do conheçam o trabalho dela enquanto ator. Eu venho muito tentando ser essa pessoa também, de consumir um conteúdo que seja mais diverso, que seja o menos comercial possível, para entender que a gente precisa dar, dar palco, né? Viabilizar o palco para essas pessoas que são dessas meninas, né? Todas elas possíveis. Porque ser artista independente é muito. Ser artista independente sendo parte de uma é ainda mais. Cada critério que é acrescentado dentro da nossa realidade é um critério de opressão. Então, assim, eu sou cisgênero, mas eu tenho na raça 2 critérios de opressão. O ele é branco, mas ele tem na questão do gênero um critério de opressão. Então, cada critério acrescentado, ele nos retiraria uma oportunidade dentro dessa sociedade. Se a gente consegue conquistar os ciclos de material dos nossos colegas e esses colegas distribuírem essas artes, essas produções para outras pessoas, a gente consegue viabilizar uma produção independente realmente está sendo divulgada, está sendo distribuída. Então, é muito. Eu hoje em dia eu trabalho muito na ideia de que a gente tem que democratizar as nossas produções, elas têm que ser mais acessíveis, elas têm que ser menos perfeccionistas, e isso eu trago para mim também. E a gente tem uma arma muito grande de produção, principalmente no audiovisual e na fotografia hoje em dia, que é o celular. Então, o celular é um material, né, um objeto que ele está sempre com a gente, ele é uma ferramenta de comunicação muito forte. Por que não a gente usar mais, cada vez mais, das nossas produções que a gente tem? Ensinar para as outras pessoas que elas podem fazer qualquer tipo de arte com o que elas têm. Eu acho que a mente criativa é aquela que entende o que tem de ferramenta, traz essa ferramenta como meio de expressão maior. Então, hoje eu entendo que eu tenho que deixar muito perfeccionismo de lado, principalmente a gente que de arte, que a gente já tem uma concepção de qualidade, de estética maior, mas a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem. Porque durante muito tempo a gente não teve nem viabilizar nossas vozes. Se a gente tem como viabilizar nossas vozes agora, um objeto que está no nosso tempo todo, por que não a gente não vai fazer isso? Então fica a provocação da gente ir se testando, ir se conhecendo, tentando construir conteúdos que sejam mais próximos com a sua realidade, trazendo essas referências para dentro, para quem sabe essas referências elas surgirem de uma outra forma agora, de uma expressão externa, venha viabilizar as produções artísticas de outras pessoas. É mais essa provocação que eu quero deixar, da gente pensar essas referências e pensar nossas. Pois bem, só temos a agradecer a vocês dois, que não parem de fazer o que estão fazendo. Infelizmente, nós temos que tocar ainda nesse assunto. Um país tão cheio de diferenças e a gente ainda está aqui no século XXI falando nisso. Deu uma caída que eu acho na internet de Renata, mas eu queria dizer que a programação da conferência como um todo está muito diversa e muito maravilhosa. Sempre que possível, vão olhar as outras programações.
e fazer esse evento acontecer de forma linda, que ele foi feito com muita luta. Parabéns às meninas. Obrigada desde já pelo colocar à disposição para as próximas também. Ai, nossa, Carol, muito E obrigado, obrigada viu, pela gente, também pelo participação, né? convite. Obrigado.